Olá, bom dia a todos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo em Gênesis capítulo 24, dos versos de número 12 a 14, onde a Bíblia Sagrada diz assim: Então orou, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito, seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo tirar água. Concede-me que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberia assim que foste bondoso com o meu Senhor. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é A Bússola para a Minha Decisão. Determinado dia, Abraão, que já era velho e já havia avançado em idade, ele chama o seu servo Eliezer, que por sinal era o seu mordomo mais antigo de sua casa, um homem de grande confiança, e ele vai pedir Eliezer para que estivesse colocando a mão na sua coxa. Era uma forma de juramento que os antigos patriarcas tinham, e dessa maneira ele pediu a Eliezer que estivesse jurando para ele que não estaria tomando das moças da terra de Canaã uma filha para Isaque, mas que estaria indo até a terra dos seus antepassados, dos seus parentes, e que estaria naquele local buscando uma esposa para Isaque, seu filho. E o Eliezer vai fazer algumas perguntas para o seu senhor. Se de repente essa moça não quiser vir, então eu vou levar seu filho para lá. E o Abraão vai falar para ele, não, se ela não vir, você está desobrigado dessa tarefa. Não leve meu filho para lá, mas você vai me prometer que você trará alguém de lá para o meu filho e não o levará para lá. Então, dessa maneira, você está livre do juramento se insistirem que o meu filho Isaque seja levado à Mesopotâmia. E é interessante, então, que esse homem, ele se compromete com esse juramento, ele sai para aquela terra, para a cidade onde residia o irmão de Abraão, o Naor. E detalhe, nós estamos falando de 25 anos de história. Então, havia 25 anos que Abraão havia saído da Mesopotâmia. E nós sabemos que em 25 anos muitas coisas mudam na vida. Então vamos imaginar que a bússola ela fora criada no século I depois de Cristo. E nós estamos aqui narrando algo histórico que retrata de um acontecimento 17 séculos antes de Cristo. Então, evidentemente que a bússola ainda não havia sido feita, não havia sido construída. E é diante de uma situação dessa, é naquela tarde, que aquele homem ele tomará a decisão mais sábia de sua vida. Ele precisava da ajuda de Deus para que ele pudesse então lograr êxito na sua tarefa, na sua missão. E é diante desse dilema que esse homem tomara essa decisão de orar, de falar com Deus e de, consequentemente, esperar de Deus um sinal que Deus estaria dando êxito ou não à sua decisão. E nós podemos observar, então, que esse homem vai orar. E esse homem, ele é sábio na sua oração, porque ele vai pedir de forma muito clara detalhes se Deus estava levando ou não a bom êxito na sua oração. O que nós podemos tirar de proveito nessa decisão, nessa atitude, nessa postura de Eliezer? Muitas vezes nós oramos e nós não somos específicos naquilo que nós estamos colocando em oração diante de Deus. E perceba você que o Eliezer ele vai falar, Senhor, fazer com que a moça que vira essa fonte e que eu lhe pedir água para beber e que, consequentemente, essa moça der água aos camelos, essa seja aquela que o Senhor escolheu para Isaque, filho do teu servo Abraão. E é interessante que antes que aquele homem terminasse de orar, surge Rebeca, que era filha de Betuel. E esse Betuel, ele era filho de Milca, mulher de Naor. Então Milca era cunhada de Abraão, Naor era irmão de Abraão. E esse Betuel era o pai da Rebeca.
Então, você perceba que essa moça, antes que esse homem terminasse de orar, ela aparece. E ela estava trazendo sobre os seus ombros um cântaro. E a jovem, ela era muito bonita, nos diz o texto sagrado. Ela era uma moça virgem. E ela desce então à fonte, ela enche o seu cântaro e volta. E o servo, ele se apressa ao encontro dela. E ele vai lhe pedir água do seu cântaro. E essa moça, de forma muito educada, muito gentil, ela vai dizer para que ele bebesse. Ela tira o cântaro dos ombros e ela, consequentemente, não só dá água para o Eliezer beber, como ela voluntariamente, ela vai dizer que tiraria água também para os camelos, para saciar a sede dos camelos. Aqui começa um detalhe importante de resposta das nossas orações. Perceba você que é a Rebeca, que se coloca como voluntária para dar água para os camelos. Eu quero te mostrar aqui um sinal claro da resposta de oração de Deus. Hoje, muitas vezes, nós, quando vamos tomar nossas decisões, muitas vezes nós as tomamos de forma equivocada. Querem um exemplo? Os nossos jovens na atualidade, quando eles vão escolher alguém para namorar, qual é o critério que eles muitas vezes usam? Não todas as vezes, mas na maioria deles. A moça, o rapaz, eles vão escolher alguém pela aparência. Se é um rapaz ou se é uma moça bonita, bonito, se é rico, se é famoso, se é de uma família tradicional. Não que necessariamente isso esteja errado, mas à luz da palavra de Deus, não é o critério mais sábio, mais prudente, não é o critério que com certeza vai levar a bom êxito. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão descobrindo quem é de verdade o seu cônjuge. Quantos casos de espancamento nós temos visto, temos escutado relatos constantemente de homens que têm agredido mulheres. E eu quero lhe dizer algo. Será que essas mulheres, no momento em que fizeram a escolha, elas tiveram prudência em fazê-lo debaixo da oração? Muitas pessoas hoje vivem também um contexto, muitas vezes infeliz em sua área profissional. Mas será que no momento em que estavam estudando, que estavam na escola, que estavam na faculdade, tiveram o cuidado de orar, de pedir a Deus para que os guiasse, para que pudessem ter uma profissão que, antes de qualquer coisa, antes do dinheiro, pudesse torná-las felizes? E assim é em todas as áreas, em todas as instâncias das nossas vidas, em todas. Você que hoje é pai, você que é filho, muitas vezes tem tido dúvidas. E diante dessas dúvidas, diante dos seus dilemas, você como pessoa de uma maneira geral, diante dos desafios que você enfrenta todos os dias, qual tem sido a sua postura e sua decisão? O Eliezer, ele tomou essa decisão. E é interessante que quando a Rebeca dá de beber a todos aqueles camelos, aqui está a revelação da palavra de Deus. O camelo bebe muita água. E aquela moça, ela não mostrou nenhuma preguiça em dar de beber a todos aqueles camelos. Detalhe, que já era tarde. E aquela moça levou muito tempo para dar água de beber àqueles camelos. Então, muitas vezes, quando você pedir a Deus sinais, observe. Deus com certeza te dará sinais muito claros de como pode ser o seu futuro. E aqui, como o texto sagrado nos fala de relacionamento, eu estou um pouco focado em falar nesse exemplo, mas serve em todas as áreas da vida. Então, se você observa como um rapaz, como uma moça, tratam as pessoas mais velhas, tratam os seus pais, não imagine você, não tenha a ingenuidade de pensar que será diferente quando casar com você. Deus está te dando um sinal muito claro do que pode ser o futuro. Que você possa observar esse exemplo de Eliezer. Ele estava atento, olhando cada detalhe, cada atitude daquela moça. E Deus lhe mostra claramente que era resposta de oração. E então, finalizando, ele vai perguntar de quem ela era filha. E ela vai dizer, sou filha de Betuel, o filho de Milca. O meu avô chamava Naor. Então ele percebe que é resposta de oração. Ele se curva novamente e agradece a Deus
porque lhe deu bom êxito. Que nesse dia você possa ter essa atitude de colocar a oração como a bússola que com toda a certeza vai trazer decisões sensatas a você. Fique com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe durante todo esse dia.